Olá, muito boa noite para você. Confirmados 2 primeiros casos de variante Delta em Patos de Minas. Casa das Meninas confirma 3 casos de Covid-19. Uma pessoa está internada, mas sem gravidade. Pela primeira vez, Onda Verde chega a todas as macro-regiões de Minas Gerais com melhora nos indicadores da Covid-19. Manifestações de caminhoneiros também na BR-365 em Patos de Minas. Eles fazem rodízio e decidiram não bloquear a rodovia. Gás de cozinha só para mais 3 dias em Patos de Minas. Se paralisação continuar, pode haver desabastecimento. Depois de confirmação de caso de vaca louca, preços de carne seguem estáveis. O que preocupa o pecuarista agora é a estiagem que se prolonga. Queimada destrói cerca de 100 hectares de propriedades rurais às margens da MGC 354. Cena de desespero para animais e donos de terras. Com filas sem fim para a cirurgia eletiva, o apelo emocionado de quem precisa fazer procedimento com urgência. IBGE estima nova queda da safra brasileira e principais reduções são nas lavouras de milho e café. Mudam as regras para a prestação de conta de uso do dinheiro público com diárias por vereadores de Patos de Minas. Tem ainda a análise da notícia e muito mais informações a partir de agora no NTV News, que já está no ar. Com a manifestação dos caminhoneiros, alguns motoristas ficaram com medo de desabastecimento e correram para os postos de combustíveis em Patos de Minas. O protesto divide opiniões. Com a repercussão nas redes sociais de que a greve dos caminhoneiros está acontecendo em diversas partes do país, uma movimentação atípica foi registrada em alguns postos de combustíveis de Patos de Minas. Os manifestantes, desta vez, pedem pelo fechamento do STF e pelo voto impresso, acompanhando os pedidos do presidente Jair Bolsonaro no feriado de 7 de setembro. Filinha básica pro posto, ó. O que se comenta é o receio de que o manifesto dos caminhoneiros atinja outros setores. Eu acho que não devia parar. Eu acho que vai ficar pior parando porque já tem dívida. Se parar vai acumular mais dívida ainda. Tá girando, tá sobrando pouco, mas tá rodando. Dá para pagar as dívidas, dá para sobrar um dinheiro. Agora se parar, como é que vai fazer? Segundo um colega da mesma transportadora, que é motorista comigo na mesma transportadora, ele falou que em Uberaba tá fechado. Inclusive ele tá lá nesse momento agora, parado lá nessa paralisação. Este caminhoneiro acredita que a ação seja uma minoria da categoria e que a pauta deveria favorecer a classe e as suas necessidades. Eu acho uma grande imbecilidade essa paralisação, essa manifestação, para defender briga política, que lá em Brasília é briga por poder, para ver quem manda mais. Não tem uma pauta de reivindicação. O que você acha que deveria ser colocado em pauta para que esse movimento ele ganhasse força mesmo? Segurança nas estradas, o diesel, uma baixa no diesel, melhoria no valor do frete, segurança, obra de infraestrutura, que as estradas pedagiadas, pedágio é um absurdo, as estradas não têm obra de melhoria. Há muitos trechos das estradas que não são privatizadas são melhores do que as estradas que são pedagiadas. Enfim, esse tipo de coisa assim. A nossa classe está abandonada praticamente, então não tem por que fazer manifestação. Essa manifestação para mim é imbecil. A Câmara Municipal de Patos de Minas publicou uma resolução no Diário Oficial do município desta quinta-feira que altera a maneira da prestação de contas pelos vereadores no caso de viagem e uso do dinheiro dos cofres públicos para custear diárias. A mudança na resolução sobre o uso de recursos de diárias em viagens foi depois do questionamento sobre a viagem do vereador José Luiz a Brasília, onde cumpriu agenda com autoridades e participou de manifestação política no início do mês de julho. A prestação de contas do parlamentar foi aprovada, pois ele apresentou documentos de encontros com autoridades na busca de recursos e pedidos de soluções para alguns problemas do município e justificou que a participação em atos nada teve a ver com os gastos de diárias cedidos pela Câmara. Depois desse fato, os vereadores decidiram mudar as regras e exigir mais documentos para comprovação do uso do dinheiro de diárias. Pela resolução publicada no Diário Oficial do Município desta quinta-feira, o prazo para a prestação de contas detalhado continua de 5 dias.
No caso do uso do recurso para participação em cursos, seminários, conferências, dentre outras, o certificado ou diploma deverá ser anexado ao relatório de viagem. Se o encontro for político, o parlamentar ou servidor deverá apresentar o comprovante de agendamento e atestado de comparecimento, declaração de visita, matérias jornalísticas ou fotos ou publicações que comprovem o comparecimento. Caso o vereador não apresente o relatório detalhado, os valores recebidos com diárias deverão ser ressarcidos aos cofres públicos. A Prefeitura de Patos de Minas também publicou um decreto no Diário Oficial do município que regulamenta o serviço de ambulantes na cidade. Para poderem vender os seus produtos, esses trabalhadores terão que ter uma licença da Prefeitura e só poderão se instalar em local pré-estabelecido. A licença que autoriza o funcionamento da atividade de ambulantes em Patos de Minas, expedida pela Prefeitura, terá validade por 180 dias e pode ser renovada. Para conseguir a licença, é preciso apresentar documentos pessoais e licenciamento do controle sanitário quando for o caso. Além disso, será cobrada uma taxa. O local permitido para a oferta de produtos e serviços por ambulantes será determinado pelo município, principalmente para não ocupar a maior parte do passeio, por exemplo, e atrapalhar o fluxo de pedestre. O decreto proíbe comercializar produtos sem autorização e sem origem de comprovação fiscal. Em caso de descumprimento, os produtos serão apreendidos e, caso não sejam recuperados mediante pagamento de multa em até 30 dias, poderão ser leiloados. Mas se forem CDs ou DVDs contrabandeados, serão destruídos. A multa em caso de descumprimento varia de 10 a 5.000 UFPM, unidade fiscal do município de Patos de Minas. O decreto salienta ainda que as feiras livres de produtor rural têm regulamento à parte. Daqui a pouco aqui no News a gente mostra que o IBGE estima nova queda da safra brasileira. Principais reduções são nas lavouras de milho e de café. E depois de confirmação de caso de vaca louca, preços da carne seguem estáveis. O que preocupa o pecuarista agora é a estiagem que se prolonga. A confirmação do caso de vaca louca em Minas Gerais fez com que o preço do boi gordo fosse ameaçado. Entretanto, os valores seguem estáveis, né? A preocupação dos pecuaristas continua com as consequências da estiagem prolongada. Mesmo com a euforia provocada pelo surgimento de casos da doença da vaca louca, o preço do boi gordo segue firme no patamar de R$ 310 por arroba. Devido a esse caso aí que ocorreu a última semana aí do caso da vaca louca, deu uma repercussão um pouquinho negativa em relação ao boi gordo, naturalmente o gado de pasto, né, de reposição. Mas eu acredito que aí dentro de uns 15 dias aí, tudo eu acho que vai voltar à normalidade. Esperamos assim, isso, né? Porque o caso que foi confirmado foi um caso atípico, é um caso insignificante pela Organização Mundial e também pelo Ministério da Agricultura. E acredito que o boi hoje, o preço hoje está parado, não, a reação, o mercado está esperando mais uma posição aí dos exportadores, mas eu acredito que dentro de 15 dias tudo estará normalizado e tudo seguirá normalmente como estava. Até o leilão aqui está do mesmo jeito, não fez nenhuma diferença para nós não. Eu acho que isso aí foi só uma crise resolvida logo. Para a gente, em termos de bezerro e de garrote e de vaca, não fez muita diferença não. Apenas um caso de vaca louca foi confirmado no estado, em um animal de Belo Horizonte que teria vindo do norte de Minas Gerais. Este veterinário explica que a doença não é alarmante no momento. A doença da vaca louca, ela é conhecida como encefalopatia espongiforme bovina, popularmente conhecida como vaca louca, pelas características de sintomas que os animais apresentam, que são agressividade, incoordenação motora. Hoje, essa doença não significa uma preocupação para a saúde pública do Brasil e para quem consome a carne brasileira. Por ser uma doença atípica, uma forma atípica da transmissão que teve da vaca louca, a Organização Mundial da Saúde não considera um risco de transmissão dessa doença para a população. A forte estiagem, no entanto, trouxe bastante prejuízo para o setor e preocupa a maioria dos produtores rurais. A seca está prejudicando um pouco, né? As pastagens secaram muito, o trato está muito caro. O pessoal vai fazendo o que pode, né? Se vira aqui, vai dali, compra uma ração, compra um silo e vai mandando.
mantendo até esperando que a chuva chega, né? A dica é o seguinte que eu dou, se você vai comprar gado, você tem de ter alimento, porque a seca está forte e a expectativa até novembro. Então você que está comprando gado, você tem de ter uma reserva de alimentos, senão as coisas ficam feias. Pelo quinto mês consecutivo, o IBGE reduziu a estimativa para a safra brasileira de 2021 de grãos, cereais e leguminosas. A produção deve ser 1% menor que a passada. A estimativa é que a produção brasileira feche 2021 em 251 milhões e 700 mil toneladas, 2 milhões e 400 mil a menos que a safra recorde do ano passado. Entre as causas da queda estão a seca severa em algumas regiões brasileiras e também as geadas que destruíram plantações em outras. A produção de milho, por exemplo, apesar da área plantada ser maior, a previsão é de redução de 15,5% na produção em relação a 2020, com resultado de 87 milhões e 300 mil toneladas. Em contrapartida, a safra de soja é recorde. A colheita já foi concluída com 133 milhões e 800 mil toneladas, 10% maior que a safra anterior. Já a produção de feijão deve encerrar com queda de 7,4%, com 2 milhões 670 mil toneladas em 2021. A conta para abastecer a mesa dos brasileiros. O arroz terá ligeiro aumento na produção, com resultado de 11 milhões e meio de toneladas. E o café deve atingir 2 milhões 930 mil toneladas, quase 30% menos que no ano passado. Vamos conhecer agora mais um ganhador do Triângulo da Sorte em Patos de Minas. Patos de Minas é pé quente no Triângulo da Sorte. Tivemos um ganhador no último domingo, no terceiro prêmio. Ele é daqui de Patos de Minas, morador do bairro Alto da Serra. O Alifer Luiz de Souza, um dos ganhadores do terceiro prêmio, que sorteou um Fiat Argo. Foi pela ligação, né? Eu não estava no momento, eu não estava acompanhando, mas sempre eu ajudo, né? A pai e também fui sortudo dessa vez, foi uma emoção muito grande. A sorte realmente sorriu para o Alifer. Aí eu fiquei meio assim, né? Sem chão, me tremendo na hora. Aí eu perguntei o valor, né? Primeiro também, né? A hora que falou que era o prêmio desse, eu fiquei até tonto. Se você também quer ser um ganhador no Triângulo da Sorte, anota essa dica. Comprar, ajudar, né? Se você ajudando, você é ajudado também, igual eu fui, contemplado dessa vez. Vou sempre estar ajudando, a gente não pode parar de ajudar não, né? Anotou? Então domingo é a sua chance de conquistar a sua independência financeira. Estamos em Patos de Minas, saiu mais 2 prêmios aqui em Patos de Minas e domingo que vem tem sorteio especial, tá aí ó, no primeiro prêmio 10 mil, no segundo 15 mil, terceiro prêmio 1 HB20 e no quarto prêmio 300 mil, mais 30 giros de R$1.000. Patos de Minas, pé quente? Cidade pé quente! Que coisa boa, o Zé tá aqui também, né, Zé? Eu tô, graças a Deus. Boa sorte! E você que quer revender o Triângulo da Sorte no seu comércio ou nas ruas da sua cidade, ligue agora 34 3236 7555. Patos de Minas, pé quente. Em instantes a gente mostra que com fila sem fim para a cirurgia eletiva, o apelo emocionado de quem precisa fazer procedimento com urgência. E profissionais avaliam possíveis sequelas da Covid e diagnosticam principalmente problemas na capacidade respiratória. Agora vamos mostrar a história da Vanilda Lopes do Amaral, que sofre com hérnia de disco. Com a demora para a realização das cirurgias eletivas pelo serviço público, ela faz campanha para arrecadar dinheiro e realizar o procedimento. Vanilda vive com o marido, a filha e a neta. Antes de ser afastada devido às fortes dores, ela trabalhava como diarista. As despesas com o aluguel e as contas de casa agora estão ainda mais altas, com a quantidade de medicamentos que ela precisa tomar devido à hérnia de disco. Eu descobri esse problema desde 2012, mas de uns 3, 4 meses para cá que agravou a esse ponto que chegou, que agora é só cirúrgico, não tem outro meio, porque está uma hérnia muito grande, comprimindo demais o nervo ciático, e o problema agora só é resolvido com cirurgia, que as medicações já não estão fazendo efeito mais.
E eu estou indo direto para a UPA, sempre tomando medicação, mas a medicação que faz lá são injeções e essas injeções já não estão fazendo efeito. E eu estou com medo, porque eu já não estou dando conta de movimentar mais nem dentro de casa. Nossa, é uma dor horrorosa. Só Deus para ter misericórdia, viu? É uma dor. Se eu estiver sentada até que fica mais ou menos, mas do lado de direito eu não consigo sentar. Tem que estar sempre no ar. E a hora que eu levanto, eu não consigo espichar o corpo, a dor agrava demais da conta. Se Deus não tiver dó, vai chegar um ponto que eu vou parar na cama, se eu não conseguir resolver o problema dessa cirurgia, que eu preciso urgentemente de fazer essa cirurgia. Aguardando na fila do SUS, sem qualquer previsão de quando poderá ser operado, Vanilda agora busca um meio para realizar o procedimento na rede privada. A cirurgia de hérnia de disco custa em torno de R$17 mil, recurso financeiro que ela não dispõe no momento. Interessados em colaborar com a arrecadação do dinheiro para a cirurgia de Vanilda, podem doar qualquer quantia para o Pix 044-376-656-86 ou participar do financiamento coletivo que está sendo realizado online. Olha, a gente abriu um Pix, pode estar contribuindo pelo Pix, e a gente abriu uma vaquinha também pela rede social. E desde já, gente, qualquer tanto que as pessoas puderem me ajudar é bem-vindo, porque a minha situação está complicada demais. Está muito difícil enfrentar essa batalha que eu estou enfrentando. E eu peço ajuda à população que puder me ajudar, porque, infelizmente, a nossa saúde está deixando muito a desejar. Eu torcia para que nossa saúde melhorasse demais, porque a população está gritando por socorro, mas as pessoas que podem fazer isso para a gente, infelizmente, não estão fazendo. E eu conto com a população de Patos, que eu sei que a população daqui é muito generosa. Eu já tenho visto muita gente que pede ajuda e consegue. E eu estou nessa batalha e eu tenho fé em Deus e Nossa Senhora, que o povo vai me ajudar e eu vou conseguir. Vanilda, a gente torce muito para que você consiga a cirurgia, bem como todas as pessoas que também aguardam angustiados pelos procedimentos. Pacientes que tiveram Covid-19 foram atendidos gratuitamente por fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais para identificação de sequelas nesta quarta-feira em Patos de Minas. A iniciativa é do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. O programa Supera Minas foi elaborado pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região de Minas Gerais, o CREFITO 4. Com o objetivo de capacitar profissionais de saúde e de fisioterapia ao atendimento de pacientes pós-Covid-19. Agora, o trabalho é fazer um atendimento primário aos pacientes que tiveram a doença e, para isso, vão percorrer 62 municípios de Minas Gerais. Para nós é um presente, né, do Conselho Regional de Fisioterapia, esse conselho que tem sido tão presente nas nossas vidas, promovendo capacitações a todos os profissionais que desejarem estar presentes, né, e também a acadêmicos, como é o caso de hoje. A importância do trabalho se deve principalmente pelo fato de que muitas vezes o paciente que teve Covid-19, com sintomas leves a graves, pode estar sujeito a sequelas. Estudos têm mostrado que não só aqueles pacientes que ficaram internados, mas como aqueles que tiveram sintomas leves da Covid-19, passaram a apresentar uma série de sequelas. Dentre essas sequelas, a gente pode destacar aí alterações emocionais, mentais, perda de memória, perda de equilíbrio, quedas recorrentes, outras alterações também em relação à força, à fraqueza muscular. Em cada parada, esse atendimento é feito à população. Uma série de exames e questionamentos é feita ao paciente e, posteriormente, identificado o problema, a pessoa é encaminhada a um profissional de saúde que atenda ao caso dela. O objetivo desse programa é receber todos esses pacientes e, através de testes específicos e de uma anamnese que é feita com cada um deles, identificar quais são as sequelas, se é que apresenta sequela, e orientar esse paciente para dar prosseguimento, dar continuidade a um tratamento para que ele busque e encontre uma qualidade de vida melhor. O Leonardo e a dona Petrina compareceram ao atendimento e aprovaram a iniciativa.
após o convite, eu estou sentindo muita dor nas pernas, me dá assim, uma falta de ar, sei lá, um mal-estar. Às vezes eu levanto bem, aí passa um pouco, já me dá aquele mal-estar, dor de cabeça, que é dor de cabeça diferente que eu não sentia. Eu fiquei internado no hospital de campanha e aí o pessoal falou para mim procurar fazer uma avaliação para me ver o pulmão, como que tá, né? Aparentemente eu estou muito bem, né? Mas é bom dar uma checada porque ela falou que tem coisa que se a gente não fizer um exercício, uma fisioterapia, não volta o que estava antes. Foram realizados 40 atendimentos e identificado um caso de saturação muito baixa, um caso com hipertensão arterial, ambos encaminhados aí para orientação médica, e 13 pessoas com capacidade respiratória baixa. Desses, 4 apresentaram déficit respiratório maior. Já tem análise da notícia aqui no NTV News. Pela primeira vez, Onda Verde chega a todas as macro-regiões de Minas Gerais com melhora nos indicadores da Covid-19. Casa das Meninas registra 3 casos de Covid. Uma pessoa está internada, mas sem gravidade. E confirmados 2 primeiros casos de variante Delta em Patos de Minas. 3 casos de Covid-19 foram confirmados na Casa das Meninas, em Patos de Minas. Uma jovem de 19 anos e 2 irmãs foram diagnosticadas. Uma está internada, mas sem gravidade. Na Casa das Meninas, são 4 irmãs que atendem 23 idosas e 18 crianças e adolescentes. Outras 42 crianças recebem reforço escolar. Apesar de todos os cuidados, uma jovem de 19 anos e 2 irmãs foram testadas positivas para o coronavírus. Uma está internada, mas passa bem. 2 estão na instituição, né, em isolamento. Uma foi internada, mas assim, todas passam bem. Esses 3 casos, eles apareceram na parte do acolhimento, né? Nós estamos hoje com 2 irmãs e uma adolescente que testou positivo na instituição. É claro, né, que isso traz para a gente muito medo, muita preocupação, muito cuidado, né? Porque nós temos aqui na instituição também as nossas idosas, as quais estão isoladas, né, há mais de 2 anos, e com elas a gente tem um cuidado muito maior, bem redobrado, graças a Deus. Lá nós não tivemos ainda nenhum caso, né? Com os casos de Covid-19 na instituição, a ação de drive-thru, que vai servir almoço para arrecadar dinheiro para a manutenção da casa, foi adiada para 17 de outubro. Evento esse que a gente só está fazendo, né? Porque a gente realmente está precisando e muito. Porque já são 2 anos, né? De quase 2 anos aí de Covid, né, de preocupação, e a instituição, como todas as instituições de Patos de Minas, vem passando por dificuldades, porque uma vez que a gente tem que redobrar os cuidados, então todas as despesas são maiores, né, todos os cuidados são maiores com as pessoas que aqui estão, mesmo porque são pessoas fragilizadas quando se trata de idosos, de crianças. E a gente precisa desses eventos para estar nos ajudando. A irmã pede a colaboração desde já, pois elas enfrentam dificuldades no caixa para manter as despesas da Casa das Meninas, com a queda de doações em consequência também da pandemia. E a gente pede mais uma vez a compreensão, a colaboração de toda a população de Patos de Minas. Assunto que abre a nossa análise da notícia nesta quinta-feira com a participação de Ludmila Bahia, que divide tela comigo aqui no NTV News mais uma vez. Boa noite, Ludmila. Boa noite, Odair, como vai? Tudo bem? Todo mundo de casa ou por onde nos assiste? Boa noite, bem-vindos para quem chega agora ao NTV News, a análise da notícia. Pois é, Odair, a gente teve essa confirmação desses casos na Casa das Meninas em Patos de Minas, e aí 2 preocupações. A primeira, com essas notificações e cuidados com as demais atendidas e irmãs da instituição, e outro também com o caixa da Casa das Meninas, não diferente de outras entidades, bem como a irmã Valdete frisou,
passa por grandes dificuldades e a gente sabe como que o trabalho da Casa das Meninas é amplo e precisa sim da ajuda de todos. Então fica aí o apelo da irmã Valdete, de todas as internas, para que elas cheguem o quanto antes para amenizar todos os problemas enfrentados também. Ô, Ludmila, a gente gira o assunto aqui. Nós tivemos aí 2 casos de variante Delta confirmados em Patos de Minas, né? Pois é, nós tivemos mais casos de variantes Deltas confirmados pelo estado de Minas Gerais nesta quinta-feira. Está aí a data de atualização desse boletim epidemiológico de variantes. A gente sabe que nem todos os casos que tem a probabilidade de ser a variante são testados, mas a gente já tinha falado dessa coleta de materiais lá atrás, já há algumas semanas, que esses casos haviam sido encaminhados, que a coleta desses materiais haviam sido enviados para Belo Horizonte, e agora a gente tem esse resultado, 2 confirmações da variante Delta em Patos de Minas. A gente perguntou à prefeitura se algum desses casos havia tido morte, porque a gente sabe que quando da coleta, um desses testes foi justamente em um paciente que estava em estado gravíssimo e depois veio a óbito. Mas a prefeitura ainda não informou se essa confirmação ou essas confirmações estão relacionadas a alguma morte no município. A gente aguarda também essa confirmação. Mas esse, Odair, não é surpresa, acho que para ninguém. A gente sabe que a variante Delta é prevalente em muitos estados e em Minas Gerais não seria diferente. E os cuidados continuam aqueles que a gente já sabe quais são e que eles continuemos vigilantes, até porque a Delta tem se mostrado mais agressiva e com certeza a transmissibilidade é muito maior do que as variantes que vimos até agora. O que levanta a questão de a gente se cuidar, né, continuar se cuidando, porque nós temos aí, apesar de estarmos vacinados com dose única, com primeira dose ou com 2 doses, uma mutação de vírus, né? A gente até falou disso aqui ontem com o pesquisador da Fiocruz, com o Gabriel Fernandes, e citando justamente essa questão do cuidado que a gente tem que ter até que realmente se estabeleça uma imunidade, né? Não só para o Brasil, isso também ele citou, mas para todo o mundo, onde essas variantes começam a aparecer e rapidamente chegam nos locais mais distantes, né, do planeta, infelizmente, né, Ludmila? Essa é a grande questão. Até porque a gente presencia também, Odair, nesse momento, essa questão da necessidade de uma terceira dose para uma eficiência da vacina. Então a gente tem agora, a partir da semana que vem, o cronograma, a previsão do Estado para começar a distribuição da terceira dose para imunossuprimidos e também idosos. Logo, agora você voltou. A gente tinha perdido o contato com você, mas já temos você aqui novamente. Vamos continuar. Isso. O que eu estou querendo tentar terminar de falar para você aqui, agora vamos ver se a internet deixa, colabora, porque hoje está difícil aqui, é que a gente vive um momento de incerteza. Nós estamos aí há 8 meses, indo para quase 9 meses de rito vacinal e ainda a população maior de 18 anos não foi completamente imunizada. Alguns municípios já começam a imunizar adolescentes, é o caso, por exemplo, de Vazante, que já vacina adolescentes com comorbidades de 12 a 17 anos. Então, nesse descompasso surgem essas variantes que você citou e há esse contexto e esse temor que novas variantes mais graves surjam. A gente espera e torce para que não, viu? Que seja controlado e que a gente possa enfrentar esse novo momento da pandemia, que é com a variante Delta prevalente, da mesma maneira que a gente enfrentou as demais, só que agora com mais informações e sabendo exatamente como devemos agir.
Muito bem. Falando ainda sobre coronavírus, Ludmila, a gente vai colocar na tela os números de hoje do boletim epidemiológico da Covid em Patos de Minas, que mostra aí que chegamos à marca de 540 óbitos confirmados, com mais um registro, né, de um senhor que faleceu. O falecimento ocorreu ontem e está aí no boletim, entre outras variações que a gente vai aí acompanhando nesses números que são liberados pela Secretaria Municipal de Saúde, né? Isso, Daíra. No boletim epidemiológico estadual tem mais 9 mortes computadas em Patos de Minas e aos poucos aí esse boletim municipal acompanha o estadual. A gente tem um cenário melhor, muito melhor do que a gente viu em semanas anteriores, um momento realmente de declínio, de queda no número de casos, de mortes, de internações. Um boletim que a gente torce para que cada vez notifique menos, para cada vez que registre menos números somados a esses tantos, infelizmente, que já foram registrados aí. Vamos dar uma olhada também na ocupação de leitos, porque é algo que a gente tem que acompanhar atentamente para ver como é que está esse avanço, essa redução, esse aumento, né? O que a gente pode falar desses percentuais aí, Ludmila? Daí, todos os percentuais estão positivos ou iguais, pelo menos, aos de ontem. Então, a gente tem um cenário, de fato, bem melhor com relação à pandemia. E aí a gente não pode descuidar, aproveitar esse momento que está ficando tudo bem, está ficando, ainda não está tudo bem. A gente espera que esses números, em poucas semanas aí, a gente fale que está 0%. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa, essa é a nossa torcida. Por isso, a vigilância constante com relação a esse vírus, viu? Ludmila, ainda sobre pandemia, o mapa de Minas agora é todo verde, né? Pelo menos aí nos critérios do Minas Consciente. Isso se deve a melhora ainda maior nos indicadores da pandemia. A taxa de incidência do coronavírus teve queda de 37% na última semana em Minas Gerais. As internações caíram 35% em 4 semanas. Além disso, 40% dos maiores de 18 anos receberam a segunda dose ou dose única contra a Covid-19 no estado. Com esses parâmetros, o Comitê Extraordinário Covid-19 decidiu que a macro-região Triângulo do Sul avançasse para a onda verde. Assim, todo o estado ficará na fase mais flexível do plano. Ludmila, muito bom ver esse mapinha todo verde, né? E que possamos, então, ter o respeito e a inteligência de nos cuidarmos e cuidarmos do outro, para que não possamos ver esse mapa colorido, que é o que ninguém espera. A gente quer ele sempre verdinho assim, e aí cada vez menores índices da pandemia da Covid, né? Certamente, essa é a cor que a gente quer ver daqui para frente prevalecendo sempre. E é a primeira vez desde que o Comitê da Covid-19 do Estado de Minas Gerais determinou que o Estado ficasse todo com essa cor homogênea daí. Essa é a fase mais flexível, portanto, do Plano Minas Consciente, que estabelece a retomada das atividades econômicas. Pois é, que seja assim, cada vez melhor. Mas vamos mudar de assunto, Ludmila, porque tem uma questão que nos preocupa sempre. Nessa época do ano se agrava muito, né? Os registros de queimadas não param. Nesta quinta-feira, o fogo destruiu mais de 100 hectares de propriedades rurais às margens da 354, cena de desespero para animais e donos de terras. De longe, as chamas anunciavam um desastre. O contraste da área preservada com a atingida pelas chamas. O incêndio começou por volta de 10h30 da manhã em propriedades rurais às margens da MGC 354 em Patos de Minas. Era por volta de mais ou menos 10h30 da manhã que a gente evidenciou ele no alto da rodovia, sabe? Que dá sentido a Presidente Olegário. Aí, né, assim que a gente viu, a gente acionou, né, os proprietários da região e eles foram para o local, só que eles conseguiu combater a metade, a hora que estava na metade do fogo, só que veio uma ventania e levou, assim, sem controle o fogo. Pelo jeito que foi o foco, a gente percebe que foi colocado às margens da rodovia, porque a margem mesmo não está queimada, está queimada dentro da paisagem das propriedades. E fica muito triste, só quem está aqui no local
Entre as chamas, animais cercados. Outros refugiados aos pés das árvores não atingidas. Foi danificado várias cercas, né, da propriedade e fazendo com que esses gados tá sem destino. Com o fogo eles foram empurrados para a rede dos córregos e agora eles estão subindo. E a gente está aqui tentando ajudar o pessoal, porque nós aqui, as moradoras, para o gado não suba para as margens da rodovia até que provoca um acidente piores, né, que tá assim muito triste. Aproximadamente 100 hectares foram destruídos e o sentimento de tristeza. É uma tristeza imensa, porque você vê e às vezes você não está conseguindo nem fazer o que pode, porque o fogo está tão veloz, tá toda a equipe imobilizada, mas você não consegue entrar no fogo. Como que a gente faz? Ô, Ludmila, queimadas que devido à estiagem prolongada, à baixa umidade relativa do ar, né, essa estiagem que já dura um tempo, esse ambiente é propício para que o fogo rapidamente seja ali, propague, né? O que aí coloca em risco vidas, o que coloca em risco aí o meio ambiente, porque degrada, queima, né? E queima ali pastagens, mata nativa, piora a qualidade do ar, realmente é muito complicado e tem sido constante, né? Infelizmente, eu recebi há pouco até aqui de um ambientalista imagens de uma outra queimada na BR-365, ou seja, não param de fato as queimadas, os prejuízos são imensos, as perdas nem se falam. A gente viu aí o desespero do produtor rural, de quem mora na zona rural com relação a essas questões, Odaí. Sem falar também outro fato que contribui para as queimadas também é a baixíssima umidade relativa do ar, principalmente no período da tarde, que tem chegado aí cerca de 20% em toda a região. Então, é preciso reforçar também a toda a população os cuidados devidos, até porque atear fogo é crime, então nos atentemos com relação à preservação do meio ambiente, com a saúde de todo mundo. É uma tristeza isso. Vamos fazer uma parada rápida para tomar uma água, porque está muito quente e seco, né, Ludmila? E ainda nessa edição do NTV News, a gente fala sobre as manifestações de caminhoneiros também na BR-365, em Patos de Minas. Eles fazem rodízio e decidiram não bloquear a rodovia. Gás de cozinha só para mais 3 dias em Patos de Minas. Se paralisação continuar, pode haver desabastecimento. Com a manifestação dos caminhoneiros, há registros de caminhões carregados com gás de cozinha parados em bloqueios. O estoque em Patos de Minas só dá para abastecer a população por mais 3 dias. No vídeo que circula na internet, o presidente da Associação Brasileira dos Revendedores de Gás Liquefeito do Petróleo, Alexandre Borjaili, alerta para a possibilidade de faltar gás para a população de Minas Gerais a partir desta quinta-feira. O motivo é a greve dos caminhoneiros. Hoje nós temos informações, relatos de revendedores de várias regiões do Brasil informando que já estão vivenciando aí o problema da crise de abastecimento em função da greve dos caminhoneiros. As companhias já estão alertando as revendas para a falta do gás a partir de hoje à tarde. Isso em estados como os de Minas Gerais. É uma situação delicada. O governo precisa agir, né? Já passou a época de ficar articulando. A população não pode ficar sem gás. Um tipo de greve como essa, ela é muito perigosa no momento de pandemia, né? Você cortar o abastecimento, combustíveis que fazem as ambulâncias se deslocarem até os pontos de busca de paciente, das viaturas de polícia, dos alimentos. Nesse momento é tudo muito delicado, né, Aurélia? É um absurdo o que o governo, pela sua omissão, está fazendo. Em cidades próximas a Patos de Minas, pontos de manifestação foram montados. Consequentemente, há caminhões com produto parados nas estradas. Nós estamos com um caminhão na 040, né, que já desde ontem que está parado no posto, né, a pedido de manifestantes mesmo. São pontos de bloqueio, né? A nossa empresa tem responsabilidade, contratos para se cumprir com hospitais, né, com prefeituras, né, para abastecimento. Então são pontos de bloqueios que não deixam realmente os nossos caminhões ou carretas passarem mesmo. Nívia Campanelli é dona deste restaurante.
Por aqui, a compra de gás acontece pelo menos 3 vezes na semana. Nós compramos 3 vezes na semana. Então, o rapaz já sabe os dias certos da gente comprar. 3 vezes na semana ele vem e abastece a gente. Porém, a compra pode estar com os dias contados, porque Patos de Minas tem estoque de gás por mais 3 dias. Os revendedores, né, não só do Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro e norte de Minas, eu acho que em nível Brasil, eu posso te dizer assim com propriedade que essas revendas trabalham com estoque de no máximo 4 dias, tá? Então, se uma paralisação dessa durar mais do que 3 dias, isso já agrava muito o fornecimento. Mas Nívia atenta, já tem alternativa para que a falta não afete o estabelecimento dela. Ajuda porque tem coisa que é muito demorada, né? Então o gás, o consumo é muito grande. Então assim, o fogão a lenha tem nos ajudado bastante. Eu chego já acendo e as coisas assim mais demoradas, mais difíceis, é feita tudo aqui. Já aqueles que dependem unicamente do gás, a dica é para que não compre o produto em excesso. A dica é usar o bom senso, né? Esse bom senso vai ajudar o mercado a ficar um mercado estável, né? Então não fazer grandes armazenamentos, usar somente, comprar o essencial para o seu, principalmente agora nessa época de paralisação, né? Que estão, né? A gente já está na iminência de uma paralisação mais duradoura, o consumidor não estocar 2, 3 botijões. Usar realmente o de consumo dele próprio, o que está habitualmente acostumado a comprar para atender a sua residência. Ô, Ludmila, esta é mais uma preocupação no momento como este, tão conturbado que a gente vivencia, né, nos últimos meses ou nos últimos dias, com mais agravamento ainda das discussões políticas, da economia, enfim, é mais uma preocupação para a gente, né? Como se não bastasse tantas que já temos na nossa conta para nos preocuparmos, não é, Odaí? E olha só, a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos também cogita a possibilidade, caso esses bloqueios permaneçam, de descarte do leite. Olha só o tamanho de desperdício, olha só quanta gente que sofre e que perde por conta disso tudo. Até a gente vai falar dessa paralisação e dos motivos dela, Odaí, e aí a gente precisa de ver, né, todo esse contexto, de fato a finalidade, a validade disso tudo, diante os prejuízos que a população tem diante a essas manifestações. Pois é, né? Na tarde dessa quinta-feira, Ludmila, os caminhoneiros apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, como você citou aí, também ocuparam parte da BR-365. Na pauta, praticamente não há reivindicações, mas manifestações com insatisfação ao STF e o apoio ao voto impresso. A manifestação começou por volta de 13h30 da tarde. Os caminhoneiros pararam na BR-365, próximo ao trevo da Pipoca. Aproximadamente 100 profissionais participaram, sendo parte de Patos de Minas e outros de demais cidades do Brasil. Nós começamos, boa tarde, nós começamos aqui por volta de 15h30. A princípio, a organização nossa aqui foi a curto prazo, mesmo como um apoio mesmo. Para isso aí virar uma paralisação geral mesmo, teria que envolver vários outros setores, teria que envolver várias outras pessoas. O intuito nosso, a princípio, não é esse. Parte da rodovia foi ocupada por apoiadores a Jair Bolsonaro. Quem não quis participar teve a opção de seguir ao destino final. Aqui, em comum acordo com a Polícia Rodoviária Federal, nós negociamos o seguinte, que a pista ela não pode ser totalmente bloqueada, não está sendo bloqueada. Nós estamos convidando os colegas a pararem aqui. Vamos fazer uma parada hoje em torno de 4 a 4 horas e meia, no máximo 5 horas. Não queremos segurar ninguém aqui, isso aqui não é uma greve, não queremos que ninguém fique aqui a noite inteira, 7, 8 horas da noite, está todo mundo liberado, vamos todo mundo seguir viagem, nós daqui vamos voltar para casa. Entre as reivindicações estava o pedido do voto impresso e também manifestação contra as ações tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. A princípio, a intenção nossa, a reunião que nós tivemos aqui com os colegas aqui da cidade, eu sou caminhoneiro autônomo, assim como todos aqui são,
era de dar o apoio aqui da região patense à turma que está lá em Brasília, acampada lá, está apoiando o presidente, reivindicando uma resposta do presidente firme a respeito dessa intromissão do STF em todos os poderes, a respeito desses desmandos deles, dessa arbitrariedade ali, e a respeito da questão dos projetos do presidente, de voto impresso auditável, que não passa, que não aprovam. Então nós estamos aqui mais como um apoio ao presidente. A gente só está dando uma reforçada para o pessoal que está em Brasília, né? Dar um apoio para eles, mostrar para eles que eles não estão sozinhos. A gente está aqui, está dando um apoio, trancamos um pouco aqui, mas vai liberar, não quer criar tumulto, não... Nossa intenção aqui não é estragar a mercadoria, não quer ver nenhum animal morrer por fome, né? E tá passando os perecíveis, os essenciais tá passando, e daqui a pouco vai liberar a turma tudo também. Até porque a turma tem que tomar banho, tem que comer, tem que tomar água, né? E a gente daqui a pouco vai liberar também. Nesta quinta-feira, a manifestação teve horário para início e encerramento. Nesta sexta-feira, os caminhoneiros devem retornar para seguir com a manifestação. Amanhã às 6 da manhã estaremos aqui, se Deus quiser, e nós vamos parar com essa movimentação aqui, com esse pare e siga. Nós vamos ver se amanhã a gente faz 2, 3 paradas, turnos alternados, né? Para de 6 a meio-dia, libera o pessoal, porque nós não queremos também que a galera fique aqui sofrendo, ninguém vai querer ficar aqui sofrendo, não precisamos disso. Nós estamos querendo mesmo só para mostrar o apoio dos caminhoneiros patenses à turma lá de Brasília. Ludmila, o presidente ontem, inclusive, gravou um áudio, né? Publicou ali para apoiadores, pedindo que chegasse até os caminhoneiros para que eles não fizessem isso, para que eles não fizessem esses bloqueios, que foi o início aí desse recuo do presidente com relação às falas dele no 7 de setembro, inclusive, né? Até publicou carta hoje com relação ao STF, as falas que ele teve, mas muitos desses apoiadores continuam, como esse pessoal aqui em Patos, fazendo essas manifestações em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, né? Pois é, há um pedido claro do presidente em relação ao recuo dessas manifestações de apoio devido às consequências, às perdas e o momento de conflito que o país vive. Essa manifestação, ela é política, conforme a gente viu aí a pauta dos manifestantes, uma manifestação legítima, isso é fato. Todo cidadão tem o direito de se manifestar como quiser, quando quiser, desde que mantida a ordem. Agora daí, uma questão que deveria ser colocada nessa pauta é o próprio preço do diesel, que está nas alturas aí, né? E, inclusive, há uma reunião prevista de tanqueiros com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, essa semana ainda, para discutir exatamente isso, porque Minas Gerais há uma cobrança alta de ICMS no estado e os tanqueiros pedem aí uma redução que vai refletir no preço final do combustível. Então, essa pauta é plena e puramente política, mas o presidente já pediu recuo, mesmo assim há insistência, há vários pontos de bloqueio e paralisação pelo Estado, pelo país, e a gente viu os manifestantes dizendo que vão voltar, e o fato é que o presidente também recua nessas falas de insistência aí, e depois que ele fez essas publicações, a Bolsa de Valores, por exemplo, ela subiu vertiginosamente. A gente tem um cenário positivo quando há esse apaziguamento de ânimos, de brigas quase que ideológicas. A gente está passando por um momento tão difícil já, como se não bastasse tudo isso, mais lenha na fogueira é só para acelerar essa combustão e acaba sufocando muita gente. É preciso repensar, e tanto que o presidente fez essa reflexão aí. Muito bem. Fechando aqui a nossa análise da notícia, Ludmila, amanhã a gente se encontra novamente, ok? Vamos lá, amanhã com mais informações, a partir das 11h30 no 30 Minutos, aí a gente segue com o nosso jornalismo, telejornalismo o dia todo, e, claro, informações também lá no Patos Já. Obrigada pela companhia, por dividir aí a tela, Odair, e a todos que estiveram conosco também. Boa noite. Obrigado, Ludmila.
Outras notícias, você viu, né? Ela já chamou a atenção aí, ó, patujá.com.br. O NTV News volta amanhã, em nova edição às 19 horas. Boa noite para você, obrigado pela companhia e até amanhã.